Bom dia, boa tarde, boa noite, turma de Engenharia Mecânica. Estou refazendo a aula 18, a aula 11, que é o capítulo 18, porque ficou faltando a parte final do capítulo. Eu vou fazer então o capítulo de uma vez aqui inteiro, tá bom? Propriedades térmicas da matéria, tá? Bom, o capítulo começa sempre com um slide aqui, com uma pergunta, tá certo? Essa pergunta você já teria condições de responder. Você já viu a aula anterior? Vou deixar a seu critério, tá bom? Bom, esse capítulo fala das relações de pressão, volume e temperatura de um gás e de que maneira que a nível molecular você pode tentar explicar esses efeitos macroscópicos, tá? A relação entre a energia cinética das moléculas e a temperatura. Falar sobre o calor específico, modelo simples, de onde ele vem, tá? A distribuição de velocidades de um gás, né? Como é que as velocidades se distribuem. E, no final, falar um pouco sobre estados físicos da matéria, né? Então, aqui alguns exemplos do dia a dia, né? Quando você faz ferve uma água na chaleira que tem aquele apito, né? Você aumenta a temperatura da água e você aumenta a pressão. E aí o vapor sai fazendo um barulho, né? Mostra a relação direta entre pressão e temperatura. Um outro exemplo, né? Se você vai fazer a batata na micro-ondas e esquece de furar ela, ela pode explodir, né? Por causa da pressão alta do vapor d'água. Quando você pega um copo d'água bem gelado e você percebe que condensa a água, né? No lado de fora do copo, também é um exemplo de mudança de estado, um exemplo de termodinâmica, né? E aí, a nível macroscópico, existem essas propriedades da matéria que relacionam a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de matéria, né? Massa. Essa abordagem macroscópica, que a gente chama de termodinâmica, digamos assim, mais da parte de engenharia, né? A parte da termodinâmica mais microscópica, que é onde você vai estudar todos os porquês, né? Do comportamento termodinâmico, aí você já faz para a parte física da coisa, né? E a descrição macroscópica e microscópica, elas têm uma relação, né? Tá? Elas têm uma relação. E essa relação, ela dá sustentação à teoria macroscópica, tá? A pressão, por exemplo, ela vem do choque das moléculas contra uma parede, né, do recipiente, contra a nossa pele aqui agora, tem moléculas se chocando que faz você sentir essa pressão atmosférica, tá? E essa pressão atmosférica, por exemplo, normal de uma atmosfera, você tem mais ou menos 10 a 32 moléculas todos os dias colidem com a sua pele, a velocidade de mais ou menos 1.700 km por hora. Interessante como esse conceito microscópico acaba tão esquisito, diferente, acaba dando origem a essa sensação macroscópica que a gente tem, né? Então, o capítulo começa falando sobre as equações de estado de um gás, né? Que relaciona a pressão, a temperatura, o volume e a quantidade de matéria, chamadas variáveis de estado, tá? Em geral, nós trabalhamos mais com a quantidade de massa dada em mols, né, ou moles, tá? E a massa total de uma substância é dividida pela massa de um mol, é chamada número de mols, né? E a massa de um mol da substância é a massa molecular em gramas, né? Tá? Você já aprendeu em química no ensino médio, né? A partir dessa noção, né, de expressar a quantidade de matéria em nível de número de mols,
A gente estuda um gás ideal num sistema mais ou menos assim, sistema ideal, né, hipotético. Você tem aqui um volume de gás, onde você pode medir a temperatura com um termômetro, você pode aquecer ele com uma chama, você pode aumentar a pressão ou diminuir movendo um pistão, você pode colocar mais gás ou menos gás, com um reservatório de gás aqui, e aumentando ou diminuindo a pressão você também mexe com o volume. Então você mexe aqui com todas as variáveis, né? Então o que acontece? Tomando o volume como base, por exemplo, se você aumentar a temperatura, isso aqui vai expandir, o volume aumenta, pressiona isso aqui para baixo, né? Se você aumentar a quantidade de gás, você aumenta o volume, tá certo? Se você aumentar a pressão aqui, você diminui o volume, tá? Então o volume é diretamente proporcional à temperatura, à quantidade de gás, mas inversamente proporcional à pressão. E aí a equação de estado, para ser uma equação, precisa de uma constante. Então a pressão é a quantidade de matéria e a temperatura proporcional. E a pressão aqui dividindo para baixo seria inversamente proporcional. É convencional você descrever a equação dessa forma, né? PV nRT, e esse R é uma constante para acertar a fórmula. Tá? No sistema internacional, PV é energia, tá? Porque pressão é Newton por metro quadrado, e aqui é metro cúbico, tá? Newton vezes metro, que é Joule. Isso aqui é Joule. Então esse R tem um valor que é Joule por mol Kelvin, né? Porque aqui a temperatura tem que ser absoluta, tem que ser Kelvin, e aqui é o número de mols, tá? Se você usar esse sistema internacional, esse R dá 8,31, tá? 8,31. Então, esse é o valor que a gente vai usar em geral, tá? Também existe o R dado quando você escreve aqui a pressão em atmosferas e volume em litros, o valor de R é esse outro valor aqui, tá? Não sei se você lembra também, se você der a pressão em milímetros de mercúrio e o volume em litros, você vai ter aqui 62,4, né? Tem outros valores também, né? Que você pode usar o sistema, por exemplo, o sistema inglês também, tem outros valores, o valor de R, tá? Repara que a equação, assim, fica genérica, né? Para qualquer gás. Se você escrever essa equação assim, dependeria da massa molecular aqui do gás, né? Do mol do gás. Cada gás tem um M diferente. Expressado em número de mols, você tem então uma universalidade dessa equação. Tá? E na verdade esse número de mols ele é proporcional ao número de moléculas. Na verdade o que interessa aqui nessa equação é o número de moléculas. Ela que é importante. Não importa se a molécula é de H2, de O2, de N2, não interessa. Por isso que só interessa o número de mols. Tá? Nessa abordagem aqui, se você escrever assim, você pode calcular a densidade. Por quê? Você pode passar esse V dividindo, aí você vai ter M sobre V, né? Massa por volume é densidade. Vai ficar PM por RT. Então a densidade do gás depende da pressão, depende da temperatura e depende do tipo de gás, do M aqui, do mol, né? Tá? Então, se aumentar a pressão, aumenta a densidade. Se aumentar a massa molecular do gás, aumenta a densidade. Se você aumentar a temperatura, a densidade diminui. Tá? E o R é uma constante. E aí, se a quantidade de gás é a mesma, você pode usar o NR, né? O NR fica PV sobre T. Numa transformação qualquer, em que o gás não muda a sua quantidade, PV sobre T antes é igual a PV sobre T depois, uma constante, e é o NR. Tá? Então, essa equação aqui é muito usada em transformações gasosas. Tá? E aí, se essa transformação é isotérmica, T1 igual a T2 cancela, vai ficar P1V1 igual a P2V2. Não tá estou certo? vendo som exotérmica nos contatos. Só um minutinho aqui, pessoal. Se você tiver uma transformação isovolumétrica, né, ou isocórica, o V1 e o V2 cancela, vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
Se tiver uma transformação isobárica, P1 igual a P2, então ficaria V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá certo? Então, essa equação aqui é a equação genérica com transformação geral gasosa com a massa constante. Se a massa não for constante, você passa o N dividindo também, deixa só o R isolado. Vai ficar assim, P1 V1 sobre N1 T1 igual a P2 V2 sobre N2 T2. Tá? Então, ou seja, dá para você estudar qualquer tipo de transformação gasosa com essa equação aqui. Obviamente, supondo que o gás é ideal. Um gás ideal é um gás que o diâmetro das moléculas é desprezível, despreza, e a interação entre as moléculas também é desprezível, ou seja, se o diâmetro é muito pequeno, elas não se chocam, né? Esse é um gás ideal. E qualquer gás, uma temperatura não muito alta, uma pressão não muito alta, se comporta como um gás ideal, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, dentro de um pneu, que a pressão é entre 2 a 3 atmosferas, tá? Você pode usar a equação de Clapeyron aqui, sem problemas, porque mais ou menos se comporta como um gás ideal. Tá? No sistema respiratório humano, também vale a equação de Clapeyron. Tá? Quando você contrai o músculo, na verdade, quando você contrai, você inspira. Tá? Por quê? O músculo contraído, ele desce, tá? Ele contrai, ele desce, aumenta o volume. Aumentando o volume, a pressão cai. Se a pressão cai, a pressão de fora é maior e aí entra ar. Quando ele relaxa, ele volta e diminui o volume. Aumenta a pressão, aí o ar sai. Tá certo? Esse movimento do diafragma é controlado pelo cérebro, é um movimento autômato, você não tem controle sobre ele. É por isso que você respira mesmo dormindo. Tá certo? E aí ele pergunta, qual é o volume de um gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão? Essas condições normais de temperatura e pressão foram tabeladas mundialmente, elas correspondem à temperatura de 0 graus Celsius, que é isso aqui, 273,15 Kelvin, e a pressão de 1 atm, que é isso aqui em Pascal. Eu vou também comentar aqui que é muito usado o chamado kPa, tá pessoal? kPa é quilopascal. kPa é muito usado, muito mesmo. Então, kPa ficaria 101,3 kPa. Tá? Em geral, você não usa a potência de 10 aqui. Tá? Então, cuidado quando for kPa, quer dizer que é 1000, tá? 10 ao cubo. Então, aqui basta você usar a equação de Clapeyron para calcular isso aqui. E aí, você sabe que 1 mol é 1 mol, tem a temperatura, tem a pressão, calcula o volume. Né? 1 mol, o R já é dado, aqui está a temperatura, aqui está a pressão e dá 22,4 litros. Tá? Esse é o volume de 1 mol de gás, qualquer gás, 1 mol de qualquer gás na temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Tá? Algumas estatísticas feitas mostram que os alunos erram muitas coisas aqui nessa equação. Primeiro, esquecendo que a temperatura é Kelvin. Tá? A equação não vale para outra escala, ela só vale para a escala Kelvin, absoluta. Tá? E se você vai fazer um gráfico disso aqui, lembrar que o gráfico PV, P e V são inversamente proporcionais, dá uma curva chamada hipérbole. O gráfico V e T é uma reta, aumenta um, aumenta outro. E o gráfico P e T também é uma reta, aumenta um, aumenta outro. Então, cuidado com essas curvas, tá? Muitas vezes os caras dão os dados do problema numa forma de gráfico, tá bom? Bom, uma outra exercício. No motor do automóvel, uma mistura de ar e gasolina é comprimida no interior de um cilindro antes da ignição, né? Então tá aqui, ó. Aqui está o cilindro, na hora que ele vai subir, girado pela biela, né? São 4 cilindros. Esse aqui, na hora que ele vai subir, na hora que ele começa a subir, essa válvula aqui fecha. Tá? Então aqui fica selado e começa a subir. Aí, o gás, se aqui for o volume 1, no final aqui o volume é 1/9.
Tá? Então ele comprime 9 vezes o gás. Tá? E tudo fechado. Tá? Isso muito rápido. Tá? Muito rápido. Não dá tempo de o gás perder o calor para o ambiente. Tá? E aí, se no início aqui embaixo a temperatura é 27 graus Celsius e a pressão na atmosfera, qual a temperatura final aqui em cima? Sabendo que a pressão é 21,7 atm. Olha como a pressão subiu, porque você reduziu drasticamente o volume. Tá? O que acontece? Quando chegar aqui nesse exato ponto, que é o ponto máximo que o pistão sobe, que o volume cai a 1/9, o sistema, nesse meio tempo que ele foi subindo, o sistema foi jogando combustível vaporizado. Na hora que chega aqui no ponto máximo, a vela solta uma faísca e dá explosão. Quando dá explosão, o pistão desce por força da explosão e essa válvula de exaustão ela é aberta, aí o gás sai. Quando o gás sai, no meio do caminho já vai abrindo essa outra válvula para entrar ar novo. Quando bate lá no final, fecha as duas válvulas, tá certo? E começa a compressão. Isso é chamado comando de válvulas, aqui em cima. Tá? Bom, então aqui é uma simples transformação gasosa, o volume inicial sendo 1, o volume final é 1/9, pressão inicial é 1 atmosfera, a pressão final é 21,7, temperatura inicial é 27 graus, temperatura final é o que ele pede. Então basta você usar a fórmula da transformação gasosa. Vamos supor que a quantidade de gás durante a compressão ela é a mesma porque não tem para onde o gás escapar, as duas válvulas estão fechadas, tá certo? Aí você põe os valores na equação, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, isola o T2 e você vai ter então temperatura de 723 Kelvin. Tá? Repara que os 27 graus Celsius eu passei para Kelvin aqui, ó, tá? Então vai a 450 graus Celsius. Então repara como esquenta isso aqui. Tá? Então após muitas e muitas explosões, começa a esquentar tudo isso aqui, o motor pode fundir. Aí o que acontece? Tem um sistema de refrigeração, a água que vai tirando o calor daqui e levando para o radiador, tá certo? Outro exercício. Massa de ar em um tanque de oxigênio para mergulho. Um tanque de oxigênio desses que você usa para mergulhar, vazio, né? Ele tem volume de 11 litros. Ele está vazio, na temperatura ambiente e pressão atmosférica. Aí você vai lá e enche o tanque. Quando você enche o tanque, a temperatura sobe para 42 graus Celsius. E a pressão lá dentro fica enorme, porque você vai comprimindo o ar lá dentro, né? Você vai enchendo, fazendo força, né? A pressão lá dentro é da ordem de 200 atmosferas, mais ou menos. Ó, 10 a sétima aqui. Tá? Você fala assim, e aí quanto que você enche? Quanto de massa que você colocou nesse tanque? Está perguntando isso. Para saber isso, tem que dizer assim, bom, que ar que eu coloquei, que gás que eu coloquei no tanque? Você colocou o ar, né? O ar atmosférico é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e outros gases, é mais ou menos igual a 28,8 o mol, tá certo? O que você faz então? Primeiro você pega o tanque vazio, calcula o número de mols, que vai ser bem baixo, está vazio. Então isola o N na equação de Clapeyron, P1V1 sobre RT1. Então aqui está a pressão atmosférica, o volume do tanque, o R e a temperatura inicial. Então deu praticamente meio mol, tá certo? Aí você faz a mesma conta para a situação final, né? Na situação final você vai ter uma pressão de quase 200 atmosferas, o mesmo volume, o mesmo R, a temperatura deu uma pequena aumentada aqui, ó. 21 graus aumentou, tá? Tem que passar para Kelvin. Você calcula, deu 88,6 mols. Então a diferença dá 88,1 mols, né? Moles. Aí você multiplica isso pela massa de 1 mol,
que é 28,8 gramas, e você tem então que o total de gás que você colocou foi 2,54 kg. 2,5 kg de gás, quer dizer, é pouco, né? O tanque cheio, o tanque vazio, ele é pesadão do mesmo jeito. A diferença aí do gás é pouca, porque o que mais pesa ali mesmo é o metal, né, do tanque. Um exercício interessante, apesar de ser muito simplista, né, não é bem isso que acontece na prática, é calcular a variação da pressão atmosférica com a altura. Tá? Aí você supõe que a temperatura fica sempre a mesma, 0 graus, e o G também fica sempre o mesmo, 9,8. Tá? Isso aqui não é verdade, a temperatura pode ser... Tem regiões que ela vai tipo 55 graus negativos, outras regiões que ela vai para 20 graus positivos, mas são as camadas de ar, né? E o G também cai ligeiramente com a altura, mas vamos supor que isso seja constante. O que acontece então? Primeiro que você pode calcular aqui é o ρ, né? O ρ, ele é melhor de trabalhar com ele porque você não tem volume, né? Como é que você vai trabalhar com volume aqui? É uma coisa genérica, né? O volume não faz parte desse enunciado, então você elimina o volume calculando o ρ, que seria a massa por unidade de volume, né? E aí você também usa a lei de Stevin, né? A lei de Stevin é P igual a P0, né? A pressão de uma coluna de líquido, né? P igual a P0 mais ρGV, né? Aí a variação, né? ρGH, né? Aí a variação com o H, que seria o Y, dá só menos ρG, tá? Essa é a chamada equação de Stevin, né? Delta P igual a densidade do líquido fluido, né? Vezes G, vezes a profundidade, Y, que pode ser a altura, né? Se você estiver lá na estratosfera e dizer que lá é altura zero, a profundidade é quanto você desceu para a Terra, né? Aí o que você faz? Você joga esse ρ aqui dentro e integra, tá? Então, dp dy é o ρ, que é isso aqui, vezes g, passa o p para cá, o y para lá, dp sobre p igual mg sobre rt dy. Aí que você fala assim, bom, no início, P1 é atmosférica e a altura aqui é zero. Num y qualquer, uma pressão qualquer. E aí você faz a conta aqui. E aí você vai ter então uma exponencial aqui. Entrega isso aqui da ln, passa a base para cá, vira uma exponencial. Então a pressão, em certa altura, é a pressão inicial lá no chão, né? A pressão no chão é atmosférica e a altura inicial também é zero no chão. Aí subindo aqui o y, você vai caindo exponencialmente a pressão, tá? Depende do mol do gás, depende da gravidade e depende da temperatura. Repara que isso aqui depende de G, tá, pessoal? Se não houvesse G, não teria esse negócio nenhum aqui, tá? Não teria essa queda, tá? Praticamente também não teria atmosfera, né? Então, a atmosfera é uma coisa que é criada pela gravidade, né? Tá? Então, se você pegar aqui o Monte Everest, cuja altura é 8.848 metros, e colocar aqui o Y, você calcula aqui o expoente, né? A massa do mol, o G, a altura, o R e o T, dá 1,1. Aí você faz a conta, dá 0,33 atm, ou seja, 1/3 da atmosfera. Então, se você subir 8.800 metros, a pressão já cai para 1/3. Então, a quantidade de ar também, né, oxigênio cai, né? Então, você vai ter aí dificuldades de respiração, né? E aqui mostra como que a pressão cai conforme você vai aumentando aqui o Y, tá? Ele vai caindo exponencialmente, tá? Quanto menos pressão, menos ar, né? Menos oxigênio, mais difícil manter o seu metabolismo.
Por isso que os jogadores de futebol, quando vão jogar em lugares altos, como na Bolívia, por exemplo, eles sofrem muito, né? Se você vai lá para Cusco, para Machu Picchu, você não pode sair correndo, subir rápido uma subida, você pode faltar ar, você pode desmaiar facilmente, né? Bater a cabeça no chão. Então, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? Lugares altos tem que tomar muito cuidado. Bom, aqui eu só vou mencionar a equação de Van der Waals, que é uma equação que é para tentar corrigir um pouco a equação de Clapeyron, que é quando o gás não é perfeito, tá? O gás ideal, você tem moléculas pontiformes que nunca se chocam e não interagem. No gás mais realista, as moléculas têm um diâmetro, elas batem entre si e elas têm a força de atração entre elas. Tá? Então, aqui é um modelo um pouco mais realista. E o Van der Waals chegou numa equação assim. Ele corrigiu aqui a pressão e corrigiu o volume. Essa correção do volume subtrai o volume das moléculas, né? Vai subtrair. Qual é o volume do recipiente? É o total menos o volume das moléculas. Tá? E a pressão aqui dá conta da interação aqui dos choques, né? Tem um acréscimo. Tá? E aí se você vai fazer uma comparação, por exemplo, esse Azinho é uma constante, esse N é o número de mols, né? Esse Bzinho é uma constante. Esse Azinho e esse Bzinho dependem do gás. Então, o CO2, por exemplo, esse Azinho é 0,364 e esse Bzinho é 4,27 10 a menos 5. Aí faz uma conta, por exemplo, 1 mol de gás a 0 graus Celsius e uma atmosfera. E o volume é o volume de 1 mol, certo? Se você pegar esse mesmo volume, esse mesmo mol, colocar aqui nessa equação de Van der Waals, a sua pressão vai cair 532 Pascal, abaixo de 1 atm. Isso é menos de 0,5%, tá? Então a correção aqui é pequena. Tá? A correção é importante se você tiver pressões muito altas, temperaturas muito altas, tá? Muito gás, né? Você tem muito gás comprimido no volume, aí passa não, se esse N for muito grande no recipiente, aí essa equação de Van der Waals é necessária, tá bom? Bom, então o diagrama mais famoso dos gases é o diagrama PV. O diagrama PV, como P e V são inversamente proporcionais, é uma hipérbole isso aqui, tá? Tudo bem? E aí é o seguinte, quanto mais alta a hipérbole, maior a temperatura. Essa hipérbole é uma hipérbole chamada de uma transformação isotérmica. Porque quando você faz o diagrama PV, você mantém constante o N e mantém constante o T. Então, para cada curva dessa, uma transformação isotérmica. Tá? E aí, quanto mais... Então, a temperatura aqui é fixa. Então, a temperatura aqui da linha de baixo ela é mais baixa que a linha superior. A linha mais alta tem a temperatura mais alta. Tá? Então, para cada linha aqui no diagrama PV, essa linha aqui chamada hipérbole, para cada hipérbole dessa, a temperatura é constante. Quanto mais alta a hipérbole, mais alta é a temperatura. Tá? Quando você faz uma transformação gasosa, você quer aumentar, por exemplo, diminuir o volume, aumentando a pressão. Você vai comprimir o gás. Existe uma temperatura crítica que é assim, acima da temperatura crítica você pode fazer isso à vontade. Comprime o quanto você quiser o gás e a pressão sobe violentamente. Tá? Entretanto, quando você abaixa da temperatura crítica, se você comprimir muito, ele vira líquido. Tá? O gás vira líquido, então ele faz uma transformação gasosa. Então, se você comprimir muito uma temperatura abaixo da crítica, tem uma hora que para de aumentar a pressão e você vai comprimindo, comprimindo e a pressão não muda. É porque está mudando de estado gasoso para o estado líquido.
Quando acabar o gás, se estiver só líquido, aí se você continuar comprimindo, você vai ter uma subida aqui. Essa subida aqui está pouco realista, tá? Porque aqui, quando vira líquido, fica incompressível, né? Então você não consegue mais diminuir o volume. Você aperta aqui, o negócio, a pressão dispara sem aumentar muito o volume. Então o volume cai só um pouquinho, a pressão dispara lá para cima. Então essa transformação gasosa, ela ocorre se você tiver a temperatura abaixo da crítica. Cada gás tem uma temperatura crítica. Tá? Se estiver acima da crítica, você pode comprimir o gás à vontade, a pressão sobe e não acontece nada, é só uma pérola, tá bom? Bom, então essas equações de Clapeyron e essas transformações gasosas são a parte macroscópica. Vamos estudar agora a parte microscópica, tá certo? Então, quais são as forças moleculares, né? Então, as moléculas, em geral, elas são compostas de vários átomos, tá certo? A distância entre elas é uma distância entre o centro de massa delas, né? Tá certo? Toda molécula tem um centro de massa. E a interação entre as moléculas, ela é bem variada, bem diversa, mas, em geral, caem todas sobre esse gráfico aqui. Ó. São todas desse tipo aqui. Tá? Que é assim, quando você tem, por exemplo, vamos lembrar da eletricidade. Carga positiva e negativa, mais e menos, elas se atraem, não é isso? Certo? E quando você fizer essa conta, né, na lei de Coulomb, você aprendeu isso em Física 3, a força está negativa. Tá? Então, em geral, pessoal, forças atrativas, elas são negativas. Tá? E as forças repulsivas, elas são positivas. E o que você calcula aqui nessas moléculas é a chamada energia potencial. A energia potencial, essa curva azul, ela passa por um mínimo aqui e sobe, tá certo? E como essas forças são de natureza elétrica, e geralmente elas são forças conservativas, então tem uma relação entre força e energia potencial. Então a força, em geral, é a variação da energia potencial. Por quê? Porque a energia potencial, a variação dela, é proporcional ao trabalho. E F, passa o dr para cá, multiplicando aqui, dá o trabalho, certo? E aí, esse menos quer dizer o seguinte, que quando a força faz trabalho, a energia potencial diminui, tá certo? Mas tem esse menos aqui. Então, a força e a energia potencial, a variação delas, tem sinais contrários, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está a energia potencial, né? Desse ponto de mínimo para cima, aqui a função cresce, tá? A função cresce, tá? Ela sobe, né? Quando a função cresce, a derivada é positiva. Então, a força vai ser negativa. A partir do mínimo aqui, ó, a força é negativa. Baixou abaixo do zero, né? Negativa a força. Essa região aqui, ela é atrativa. E é aqui que moram as moléculas, né? Quando elas estão ligadas umas às outras, elas sentem atração. Quando você vem para a região de cá, essa região de cá é uma região de queda, né? Ela cai, a energia potencial cai, a derivada é negativa. Aí menos com menos dá mais, a força positiva, tá vendo? E aqui é repulsão. Então, se você tem uma perturbação no sistema em que as moléculas se chegam mais perto uma das outras, elas começam a experimentar repulsão. E aí elas tendem a sair fora e voltar para o equilíbrio, uma distância, né? E aqui, essa mínima aqui é o chamado poço de potencial, tá? Esse mínimo valor aqui. Então, a ligação molecular, ela está associada a um poço de potencial, porque isso garante que elas fiquem ligadas umas às outras, né? São as forças atrativas, tá? Existe uma distância ótima para cada molécula para ficar próxima uma da outra. Se você fizer uma distância muito maior, a força cai muito, ela pode escapar. Uma distância muito menor, ela começa a se repelir uma da outra, começa a se repelir, né? Tá certo? Aqui nós temos uma foto de átomos de silício, né? Em cima de não, isso aqui é silício mesmo, puro, né? Aí mostra como que as moléculas se ligam aqui, os átomos se ligam de silício e formam
uma ligação em que elas estão próximas, mas não estão uma dentro da outra, a uma distância exata, que é a distância desse poço de potencial. Tá? Então aqui é a força mínima, né? Aqui a força é zero, tá certo? Então aqui é nesse poço aqui que moram as moléculas. Tá? Mesmo num cristal, né, a distância cristalina aqui da rede, ela é calculada baseada no mínimo da energia potencial e no mínimo da força. Tá? É assim que você calcula a distância entre os átomos, entre um átomo de cloro e um de sódio, e também entre duas moléculas, né, de NaCl. Tá certo? Então, o que você conclui disso aqui? Que as moléculas se ligam por forças elétricas em geral, que as forças têm uma região repulsiva quando é muito próxima e atrativa quando é mais longe. Existe uma distância ótima, que as moléculas ficam próximas umas das outras e ficam estáveis. E a tendência é que qualquer força que tire você desse equilíbrio, você volte para esse equilíbrio, como se fosse um oscilador harmônico. Tá certo? Bom, o conceito de mol e de número de Avogadro foi um conceito muito importante na física, né? A definição oficial do número de Avogadro no sistema internacional é a seguinte: um mol é a quantidade de substância que contém o número de entidades elementares igual ao número de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12. Então a gente usou o carbono 12 como padrão. Então, 12 gramas de carbono 12 tem exatamente 12 gramas. Tá? E aí, o total de moléculas ou de átomos de carbono nessas 12 gramas é chamado de mol. E aí, o pessoal falou assim, mas quanto que vale esse mol? Aí você faz experimentos para calcular, né? As entidades elementares são as moléculas ou os átomos, né? Tá? E o carbono 12 foi usado porque ele é um átomo que tem em todo o universo, né? E também é o átomo que dá origem às ligações orgânicas. E esse valor de número de Avogadro você pode tirar por vários experimentos diferentes. Vocês vão fazer isso em química, talvez, ou sempre tem um experimento para calcular esse número. E ele vale 6,02 10 a 23 unidades, né, por mol. Isso é muito grande, pessoal. Muito, muito grande. É muito grande. Se você pegar um mol, por exemplo, de grão de feijão, dá para você fazer e colocar um atrás do outro, você vai até Plutão. Né? É muito grande esse número. Tá? Tem que ser, né? Porque o átomo é muito pequeno. Então, para você dizer que o carbono 12, uma porção tem 12 gramas, um mol tem 12 gramas, é porque tem muito átomo de carbono lá. Então tem que ter esse tanto de átomo de carbono. Tá? A massa molar M de um composto é a massa de um mol. Tá? E aí você pega a massa de uma única molécula e multiplica pelo número de Avogadro. Né? Esse é o número de Avogadro vezes a massa de uma única molécula. A gente fez a conta para o H2, né? E aqui deu 2 gramas. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Deu 2 gramas. Aí ele pede, por exemplo, aqui, ache a massa de um átomo de hidrogênio isolado e a massa de uma molécula de oxigênio. Então tem que pegar a tabela periódica, pessoal, tá? Não tem como você saber isso sem a tabela periódica. Então aqui eu sei que o hidrogênio é 1.008, o oxigênio é 15.99916, tá certo? Aqui, ó. 15.99916. Não é 16 exato, e não é um exato por causa dos isótopos, né? Tem hidrogênio 2, tem hidrogênio 3, em muito menor quantidade,
atmosfera, então você faz uma média ponderada. E dá esse 1.008 aqui. Então, pegando a tabela periódica e voltando lá no exercício, tá? Voltando no exercício. Então, eu ponho a massa do molar aqui, é 1.008 gramas por mol. Então, a massa de um átomo é pegar isso e dividir pelo número de Avogadro, né? E aí você vai ter que a massa de um único átomo é 10 a menos 24 gramas. Muito pequeno, tá certo? Já no oxigênio é 32, né, molécula. Então, uma molécula de oxigênio é um pouco mais pesada, né? 53, aqui é 1.6, mas é mesmo 10 a menos 24 aqui gramas, né? Então, a massa de uma molécula ou de um átomo é muito pequena, tá? Muito pequena. Quando você pega um mol de átomos, aí você tem a massa molecular em gramas, porque o mol é muita coisa. Então, aqui está o resuminho dessa primeira parte, tá? Guardem as fórmulas. Agora, vou pegar um modelo cinético molecular de um gás ideal, tá? Então, se você tiver um gás ideal, quais são as hipóteses, né, que você tem que assumir? Esse número de moléculas dentro do gás é muito grande, as moléculas são idênticas, com a mesma massa, as moléculas se comportam como partículas pontiformes, então elas não batem uma contra as outras, as moléculas sempre estão em movimento, e aí quando ela bate contra a parede do recipiente, ela faz a pressão. A colisão com a parede tem que ser elástica, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a velocidade x, né, frontal, né, a molécula vem aqui e bate aqui. A velocidade y, que é paralela, não muda, mas a x tem que trocar de sinal exatamente. Essa transferência de momento contra a parede é que dá a pressão, forma a pressão. E por que não pode perder? Por que tem que ser colisão elástica? Porque você não pode perder energia. Porque se você perdesse energia nessa colisão, com o tempo todas as moléculas parariam, o que não acontece na realidade, tá? Bom, e aí, se você tem esse modelo, como é que você vai começar a fazer a conta? Então, assim, ó, a minha ideia é, a partir de coisas moleculares, chegar na equação de Clapeyron. Tá? Uma hora eu vou ter que dar uma forçada, mas fica meio claro porque tem que fazer isso. E uma coisa que eu vou usar muito é N sobre V. N sobre V é o número de moléculas por unidade de volume. Esse N sobre V, pessoal, é muito usado em teoria molecular e ele é constante para cada material. No gás, vai depender da pressão do volume, né, da temperatura. Mas, por exemplo, no alumínio tem um valor fixo, no ferro tem um valor fixo, no cobre tem um valor fixo. Então, esse N sobre V é um número conhecido, tá? Ele é conhecido. Então, isso aqui é um dado, tá? Você vai começar um exercício, isso aqui é dado para você. É tabelado, tá? Aí, você pega aqui uma parede, pega aqui um elemento de volume, um cilindrinho, a área seccional é a altura é ΔS igual a VT, né? É a velocidade vezes um certo dt. O volume é a área da base vezes a altura, que é isso aqui. Aqui dentro a gente supõe que todas as moléculas têm esse Vx, e aí vai, nesse intervalo dt, todas elas batem contra a parede. Então, o número de colisões na verdade é o seguinte, você faz uma média aqui, né? No intervalo dt tem umas mais perto aqui, outras mais longe. Então a gente faz uma média que metade das moléculas batam contra a parede, outra metade não. Então, aqui dentro eu tenho o número N sobre V vezes V, né? Isso aqui é constante. Tantas moléculas por metro cúbico, vezes o V. Se esse V cancelar com esse V, você vai ter o número de moléculas e você vai assumir que metade delas se chocam contra a parede. Então, esse é o número de colisões, tá?
É aí que acontece. Quando você bate contra a parede, você inverte a quantidade de movimento. Tá? Se antes ele era mv para cá, agora ele é mv para lá. Então, a variação, o delta, né, a quantidade de movimento, né, o delta, o P final menos P inicial, é, sei lá, P final mv menos o inicial, que é menos mv, porque tem sentido contrário. mv menos menos mv dá 2mv, que é esse aqui, ó, 2mv é o delta P. Tá? Delta P. Então, a quantidade de moléculas, de choques, isso aqui é a quantidade de choques, está aqui, ó. Cada choque transfere esse movimento, né, para esse momento para a parede. Tá? Ajeitando isso aqui, vai dar isso aqui, Na, esse V fica embaixo, o 2 cancela com o 2, mvx quadrado dt. Tá? O que é a força? A força, na lei de Newton, é dp dt, né? É a variação do momento linear com o tempo, né? Tá? dp dt é a força. Então, se você passar esse dt para cá, você vai ter a força. Tá? É a variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Tá? Isso aqui é a força. E se você passar a área dividindo, força por área é a pressão. Tá? Então esse P aqui, pessoal, é a quantidade de movimento. Tá? A pressão é P maiúsculo. Aí vai ficar só N, M, Vx quadrado sobre V. Lembrando que N sobre V é conhecido. Tá? Então, PV, ó, PV é N, M, Vx quadrado. Tá? Tá começando a aparecer Clapeyron aqui, né? PV, né? Tá começando a aparecer. Aí o que você faz? Agora vamos pegar um outro... vamos pegar agora energia cinética. Energia cinética vem das velocidades, né? A velocidade média total, né, são a soma das componentes x, y e z. Né? Isso aqui é Pitágoras, né? Você elevou ao quadrado e cancelou a raiz. Mas nada impede... Por que um Vx tem que ser maior que o Vy? Ou por que o Vy não tem que ser menor que o Vz? Na prática, você não tem por que duvidar que essas três velocidades são mais ou menos parecidas, tá certo? E aí você tem, então, que a média é mais ou menos 1/3 da velocidade do módulo da velocidade, né? Tá? Porque as três componentes devem ser parecidas, né? Tá tudo em agitação lá. Então esse PV vai ser... Lembra que estava... Lembra que lá estava... Tinha aqui, ó, o V quadrado? Aqui está só Vx, né? Então agora eu vou pegar a velocidade total e dividir por 3, tá certo? Então quando eu faço isso, fica assim. Peguei o V total e dividi por 3. E aí o que aconteceu? Se eu colocar aqui meio de mv quadrado, ó, meio de mv quadrado, eu tenho que botar um 2 aqui na frente para não errar, né? Para não alterar a expressão. Isso aqui é energia cinética, tá certo? Então a pressão cinética de translação, né? Translação, né? Então ele chama de KTR. KTR é cinética, K é cinética, né? TR de translação. Então esse PV é 2/3 de KTR. Tá? Só que esse KTR é energia cinética total. Isso aqui é uma molécula, porque esse M aqui é a massa de uma molécula. Quando você multiplica por N, por todas as moléculas, tem a cinética total. Então isso aqui é a cinética total de todas as moléculas. Então, olha que interessante, o PV ele é 2/3 da energia cinética total de todas as moléculas do gás, daquela amostra. Tá certo? Mas PV também é NRT. Então o que você pode? Se você igualar isso com isso agora, você tem uma expressão para o KTR. Então, a energia cinética translacional média de um gás, né, de todas as moléculas de um gás, somadas, é 3 meios de nRT. Tá?
Só você igualar isso com isso, dá 3 meios de NRT por KTR, tá? Então, essa aqui é a cinética de todas as moléculas, tá? Mas, se você dividir por uma molécula, que é isso aqui, você vai ter que dividir aqui por N, tá certo? Você dividiu por número de moléculas aqui, também divide aqui. Ora, mas Eninho sobre Enão, o que é isso aí? Eninho sobre Enão é o inverso do número de Avogadro, né? Porque o número de mols de uma amostra é o número de moléculas de uma amostra dividido pelo número de Avogadro. Então, N sobre Enão é 1 sobre Na. Se eu fizer isso, eu vou ter então aqui KTR sobre N, que a energia cinética média de uma molécula é 3 meios de R sobre Na vezes T. Olha que interessante, R é uma constante e Na Avogadro é outra constante. Então, a divisão de duas constantes dá uma outra constante. Essa constante é famosíssima, tá? R sobre Na é a constante de Boltzmann, tá? Casinho. Então, o casinho é R sobre Na e dá 1,381 10 a menos 23 joules por molécula Kelvin, tá? Então, a energia cinética média de uma molécula é 3 meios de kT, tá? Então, a cinética média de uma molécula, essa cinética de translação, é 3 meios de kT, que é a constante de Boltzmann aqui, tá? Então, se você pegar essa energia cinética de uma molécula e multiplicar por um número de Avogadro, você vai ter a energia cinética média de 1 mol de gás, tá certo? 1 mol de gás, você vai ter então 3 meios de nRT, tá? Porque aqui você multiplica pela massa molar, tá? Então aqui é de uma molécula, aqui é de 1 mol. 3 meios de kT é uma molécula, 3 meios de RT é 1 mol de moléculas, tá? Então, como PV NKT, tá? Você vai ter essa fórmula aqui, né? Que é uma fórmula alternativa aqui. Mas lembrando que esse K é uma constante muito baixinha. E esse aí aqui, então, tem que ser o número de moléculas, tá? Em geral, o número de moléculas não é dado o número de mols, né? Então você tem que usar o Eninho, tá? Mas no caso de dar o número de moléculas, você usa a constante de Boltzmann, também dá para fazer a equação, tá? Aí como é que se comporta essa velocidade média aqui das moléculas, né? Como é que ela se comporta? É tudo igual? E aí não é não, tá? A velocidade quadrática média de uma molécula é a raiz desse V quadrado. Tem que tirar a raiz disso aqui, tá? Aí você passa o 2 dividindo, cancela, passa o m dividindo e cancela esse 2 aqui, tá? Essa é a velocidade quadrática média. Você pode escrever em termos da constante de Boltzmann e a massa de uma molécula, ou a constante R e a massa de um mol. Você que sabe, é igual. A resposta é igual, tá? Essa velocidade quadrática média não é o V médio, tá? E quando você faz médias quadráticas, os valores maiores têm mais peso, né? Porque quanto maior o valor, mais o quadrado dele é maior, né? Então, se você pegar uma distribuição de moléculas, a gente vai ver daqui a pouco, ela está um pouquinho acima do pico, né? Então, um exemplo aqui, ó. Cálculo da energia cinética molecular e da velocidade quadrática média. Qual é a energia cinética transacional média de uma molécula de gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius? Qual é a energia cinética transacional aleatória das moléculas de 1 mol desse gás? Qual a temperatura quadrática média, velocidade quadrática média das moléculas de oxigênio nessa temperatura? Então, o que você faz? Primeiro, a energia cinética transacional média de uma molécula, 3 meios de kT, tá certo? Aí você põe aqui 3 meios do K e o T, 27 graus 300, dá isso aqui. Então, essa é a energia cinética média de uma molécula, tá? Mas se você quer de 1 mol, tá? Tem que multiplicar por número de Avogadro, tá? Então, ó, 3 meios de nRT é 1 mol, né?
Se você pegar isso aqui e multiplicar pelo Avogadro, vai dar isso aqui, tá? Então agora é um mol de molécula, isso é muita molécula, então a energia subiu bem, tá? E a velocidade quadrática média é isso aqui, raiz de 3kt sobre m. Aí a massa do oxigênio é dada, né? Esse K é constante, que dá o T, então, olha que velocidade absurda, 484 metros por segundo, 1.740 km por hora. É o V médio de uma molécula de oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius, temperatura ambiente. Então, as moléculas estão aqui a uma velocidade absurdamente alta, tá? Você não as vê, tá? Isso aqui, pessoal, é um problema, né? Porque aqui, ó, você tem, hoje em dia, um programa que você veículos movido a hidrogênio, né? Só que o hidrogênio, ele é um gás muito raro na atmosfera. Por quê? Porque a massa dele é muito baixa. Aqui é só... Você tem que pegar isso aqui e tem que dividir por 32 para achar a massa do oxigênio. Aí vai aumentar com isso aqui muito rápido, muito, né? Isso aqui vai aumentar, deixa eu ver, raiz de 32, dá uns 5,5. Vai aumentar isso aqui em 5,5, vai ultrapassar a velocidade de escape, né? Muitas moléculas de hidrogênio, por serem muito velozes, elas escapam da atmosfera. Escapam da atmosfera. Então na atmosfera ficam presas as moléculas mais pesadas de ar, né? Que compõem o ar. As moléculas mais leves têm uma tendência de escapar. Então, como tem pouquíssimo hidrogênio na atmosfera, você tem que fabricar o hidrogênio a partir da água, né? O que gasta muita energia. Então, dá na mesma, né? O carro movido de hidrogênio seria a coisa mais perfeita, porque você queima hidrogênio com oxigênio e forma água, vai sair vapor d'água pelo escapamento aqui, tá? E aí, o problema é fabricar o hidrogênio, tá? É o chamado custo-benefício, né? Se você gastar 10 joules para produzir 10 joules, você não conseguiu ter nenhum lucro, tá certo? Mas existe muita pesquisa no mundo inteiro sobre células de hidrogênio, como armazenar hidrogênio. Cálculo de velocidades média, velocidades quadráticas médias e velocidade média, né? Olha como é diferente, ó. Você tem 5 moléculas escolhidas ao acaso, tem essas velocidades aqui. Então ele pede a calcular a velocidade quadrática média e a velocidade média. A quadrática média é a soma dos quadrados, dá isso aqui. Cuja raiz dá isso aqui. E a média, é só somar e dividir por 5, dá isso aqui. Veja bem, a velocidade quadrática média ela é maior do que a média, tá? Porque tem um peso maior nos valores mais altos, né? Que está ao quadrado. Tá certo? Então, esse V quadrático médio não é o médio, é um pouquinho maior, tá? Bom, as colisões entre as moléculas explicam a interação gasosa, né? E aí, essas colisões, elas vão te dar uma noção do que seja o livre caminho médio. O livre caminho médio, o chamado movimento browniano, foi estudado por Einstein, né? Aquele famoso artigo de 1905. Esse movimento browniano, até hoje, o pessoal usa a mesma teoria de Einstein, tá? O que acontece? Ele quer saber quantos choques as moléculas dão em média, né? Ou quanto que a molécula anda sem bater em nenhuma outra. Se fosse um gás ideal, ela andaria infinito, né? Porque uma não bate com a outra. Mas um gás real, isso não acontece, tá? Então pegou aqui um cilindro, mesma coisa, né? De raio 2R e várias moléculas de raio R, tá? Nesse cilindro, que é o VDT, né? No intervalo DT, tem largura, comprimento VDT, né? Delta S igual a VT, né? Tem esse voluminho aqui, tá? Então, uma molécula aqui dentro colide com a outra, tá? E aí o que acontece? Você tem que o número de colisões, né? É a área, que é 4πr², vezes o volume, vezes o dt, né? O volume, tá certo? Isso aqui é o volume, que é
a área da base vezes a altura, volume. E número de moléculas por volume, isso aqui é uma coisa tabelada, né, para o gás, N sobre V. Aí você tem, isso aqui é V, V com V cancela, então dentro do cilindrinho você tem esse N moléculas. E você vai assumir, então, se essas moléculas vão se chocar ou não. Então, o que você faz? Né? Você tem que, número de colisões por um certo tempo, é isso aqui, passa o dt dividindo. E aí, o que acontece? Se você vai fazer uma estatística, o que interessa aqui é o V quadrático médio, não é o V. E aí, em vez de você dividir por 2 o número de choques, né, você tem que dividir por raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2, aqui vai dar uma raiz de 2 aqui, por causa que é quadrático, né? Não 2, mas raiz de 2. Então isso aqui estima o número de choques, né? Daqui para cá só coloquei esse raiz de 2, o número de choques que vão acontecer no intervalo de tempo, tá? Então, o tempo entre dois choques é o inverso disso, né? Tá? Então, se isso aqui é o número de choques por intervalo de tempo, se você inverter, é o intervalo de tempo para cada choque. Aí o tempo médio é isso aqui. Então, esse é o tempo que demora para uma molécula coligir com a outra. Tá? O que acontece? A distância média percorrida entre duas colisões sucessivas é chamada de livre caminho médio. Justamente se você pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo médio, você tem o ΔS, que é o livre caminho médio, e é uma letra universal que é usada, que é a letra lambda. Então, o livre caminho médio é esse tempo médio vezes a velocidade média, né, da molécula. E aí que vai dar, vai cancelar esse V aqui, né, tá certo? Não vai ter o V aqui. Então, o livre caminho médio, pessoal, é um conceito importante em gases, né? E ele tem várias implicações teóricas, tá? Quer dizer, o quanto que você pode andar sem bater. Você pode pensar, por exemplo, numa... você está caminhando na multidão aqui, né? Tá certo? Qual que é o livre caminho médio? É o que você consegue andar sem esbarrar em ninguém aqui, tá certo? No gás, pessoal, isso é muito pequeno. Se você pegar que PV, aqui é o volume do gás, né? PV é NKT. O que é o lambda? Você pode trocar esse V por NKT sobre P. O N cancela, vai ficar KT sobre 4π, raiz de 2, R quadrado, P. Tá? Então aqui são variáveis do gás, né? E aqui já você vai ter variáveis macroscópicas, como temperatura e pressão. Tá? Quanto maior a pressão, mais perto estão as moléculas, menor o lambda. Quanto maior a temperatura, mais longe estão as moléculas, maior o lambda. Tá certo? Se o raio for grande, as moléculas são gordas, né? Mais fácil de você colidir, se o lambda é pequeno. Se o raio é pequenininho, a molécula magrinha, isso aqui é pequeno, aumenta o lambda. Tá certo? E aí, quanto que é o livre caminho médio, por exemplo, de uma molécula de ar a 27 graus Celsius, de uma atmosfera? Aqui tem um raio de uma molécula, e para estimar o tempo livre médio de uma molécula de oxigênio. Com aquela velocidade que a gente já calculou antes, a 27 graus Celsius de uma atmosfera. Bom, então lambda é kT sobre 4π, raiz de 2, r quadrado p, você põe os valores aqui, tá? Então, pessoal, o lambda é 58 nanômetros, né? 10 a menos 9 dá 58. 58 nanômetros, é isso que ela anda sem bater. É muito pequeno, mas é muito maior do que o diâmetro dela. Tá? O diâmetro da molécula é pequeno, 10 a menos 10, né? Então, ela anda pelo menos umas 20 vezes o tamanho dela. 20? Não, deixa eu ver. 58. Isso aqui dá 580, é isso? 580 por 2. Anda 290 vezes o tamanho dela antes de bater em outra. Tá? Mas ela está muito rápida, lembra? 1.700 km por hora. E aí, se você calcular o tempo médio, né, entre duas colisões, que é aquela fórmula lá que é o lambda sobre V,
Se eu uso o mesmo V da ΔS igual a VT, ΔS é a lambda, passo o V dividindo, tem o tempo. Aquele V que deu no outro exercício deu 484, né? Então o tempo médio é 1.2, 10 a menos 10, né? 120 picosegundos, quer dizer, a cada 1 segundo você tem 10 a 10ª colisões. Por quê? Porque o V é muito alto, tá certo? Então, esse tanto que ela anda sem colidir é uma coisa instantânea praticamente, né? 10 a 10ª colisões por segundo, tá? Bom, calor específico. Calor específico, de onde que ele vem? Aqui eu tenho, ó, o KTR é 3 meios de NRTT. Lembra que a gente... O KTR, isso aqui é 3 meios de NRT. Aí se você tiver uma diferencial de energia cinética, você aumenta um pouquinho a temperatura, tá? Aumentou um pouquinho a temperatura, aumentou a energia cinética. Então o que acontece? Aqui, ó, você tem um KTR fixo na temperatura. Aí você dá um pouquinho de calor aqui para o sistema. Então você vai aumentar a temperatura um pouquinho. Aumentou um pouquinho. E a energia cinética também aumenta um pouquinho. Tá certo? Aí esse calor que você fornece, é aquele calor lá, né? NCV/dt, né? O Q igual a NR, MC delta T. Aí você troca por calor molar, número de mols, tá certo? O que você vai implicar aqui? Você vai implicar que não tem perda de energia. Todo o calor que você fornece vai virar energia cinética. Então, tudo que você fornecer aquele calor vira energia cinética. Então, você vai igualar isso com isso. Tá certo? E aí o que acontece? Você cancela aqui o N, cancela o dt, o que você conhece? O que você chega? Que o calor específico molar a volume constante, né, é 3 meios de R, uma constante do gás. Tá certo? Mas, o que você percebe? Que esse valor aqui, ele é perfeito se o gás for monoatômico. Mas se fosse, por exemplo, oxigênio, O2, já não dá muito certo isso aqui. E aí, esse CV aqui, se você pegar o valor de R, dá isso aqui, 12,47, tá? Aí você vem aqui no monoatômico, ó, 12,47. Isso aqui foi medido experimentalmente, tá? Bate certinho. Mas no diatômico já não bate mais. No poliatômico, pior ainda. O que está faltando aqui? Se for o diatômico, tem que corrigir a teoria aqui e vai dar aqui 5 meios de R. Aí os 5 meios de R dá 20,79. Aí aqui, ó, 20, 20,76. Tá, tudo pertinho. Tá vendo? Por quê? Porque você estimula outras vibrações na molécula. Aqui é só translacional. Aí você pode ter agora também vibrações da molécula, né? Conforme você vai ativando mais modos de energia cinética, você vai aumentando o calor específico molar, tá? O poliatômico ele pode andar, né? Cinética, pode vibrar, tá? Pode girar entre si, tá? Então aí você tem mais graus de liberdade de energia cinética, tá certo? Então aqui você tem movimento de uma molécula diatômica, você tem um movimento translacional, normal, 3 eixos, cada eixo é meio de kT, vai dar 3 meios de kT. Aí você tem também rotacional, que pode rodar em 2 eixos, você acredita mais meio, dá 5 meios, né? 3 meios mais 2 meios dá 5 meios, por isso que tem 5 meios aqui de kT, tá? 5 meios de RT, de R, né? 5 meios de R. E também teve uma vibratória, como se fosse uma mola que ela vibra, né? Isso aqui é só atingido com moléculas maiores, tá? Então, aqui está a energia cinética, ó. Só translação, a energia, o calor específico, né? Só translação, 3 meios de R. Aí começou a esquentar mais, atingiu a rotação, começou a excitar a rotação, aí fica com 5 meios de R. Aí começou a esquentar mais, começou a ter vibração, vai chegar a 7 meios de R. Temperatura bem alta, 600 Kelvin, tá? Então, a temperatura vai aumentando, você vai ter ganhando mais graus de liberdade de energia cinética. Não só translação, como também rotação, como também vibração. Aí, se só tem rotação, só tem translação só, então o CV é o mais baixo, 3 meios de RT. Aí pode ser 5 meios de RT até 7 meios de R, né? 3 meios de R,
5 meios de R, 7 meios de R, tá? Depende de quais graus de liberdade você tem de energia cinética na molécula, tá? Já um sólido, pessoal, você não tem esse negócio, né? Você tem aqui só vibrações, né? Como se fosse só vibração. Eles não podem sair por aí transacionando, porque estão todos presos. Se você pegar a energia total, você vai ter, não tem esse meio, né? São 3, né? Que é cúbico, né? Tá? E aí você tem, então, a vibração. Se você igualar isso com isso, você vai ter, então, que o CV é 3R. E se você fizer essa conta, você vai ter um valor mais ou menos 25, que é o que acontece para quase todos os sólidos. Eles tendem, né, aumentando a temperatura, a chegar no valor de 3Rs. Tá? Então, aqui é o resumo dessa parte. Tá? Por último, velocidades moleculares. Tá? Então, aquelas velocidades moleculares, como é que elas se distribuem? Né? A distribuição daquela velocidade ela é bem interessante. Tá? Você calcula essa distribuição olhando para um seguinte aparato. Você tem aqui um forno, as moléculas saem aqui em todas as direções nesse forno, que elas estão muito aquecidas, né? Saem. O que acontece? Você tem um sistema de 2 fendas aqui para você fazer um feixe de moléculas. Tá? E aí quando o feixe de molécula atinge aqui uma fenda, ela passa pelo primeiro disco, ela passa numa fenda, mas a outra fenda está alinhada com essa. Na outra fenda ele bate na parede aqui, ó. Tá? Porque o disco andou. O que acontece? Você desalinha isso aqui, você faz uma outra fenda defasada de um certo ângulo, de tal forma que nesse tempo aqui, a molécula passa aqui, e aí quando esse disco está girando, ela também passa por esse e bate no detetor. Então, você vai selecionar uma molécula que tem uma velocidade certinha para percorrer essa distância x aqui. Um intervalo de tempo que é o tempo de giro aqui do disco. Então, variando a rotação do motor, eu posso selecionar várias velocidades diferentes aqui. Então, você seleciona uma velocidade média, seleciona outra média, seleciona outra média, variando o V do motor. E aí o que acontece? Você tem uma distribuição de velocidade chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? Dá uma fórmula assim, que aqui é uma exponencial de V quadrado, como se fosse uma gaussiana. Isso aqui é uma curva do tipo boca de sino. Tá certo? Aqui é a massa de uma molécula, isso aqui para deduzir essa fórmula é muito complexo, tá? Não vamos deduzir isso. Essa constante aqui na frente é para acertar a fórmula, isso aqui é uma chamada distribuição né? Isso aqui vai de 0 a 1, né? A área, embaixo da curva. Vamos dar uma curva mais ou menos assim. Quanto maior a temperatura, mais larga a curva, mais a distribuição é mais achatada. Temperatura mais baixa, a distribuição é mais concentrada de velocidades. Tá? Aqui você seleciona as velocidades, né? Que nem estatística, né? Você tem aqui, ó, nessa área aqui, é a chance de você encontrar as velocidades entre V1 e V2. Aqui é a velocidade média. Tá? Por exemplo, essa área aqui é a probabilidade de encontrar moléculas com velocidade maior que VA. Tá? Então, a área embaixo da curva é que é a chance de encontrar as moléculas com velocidades que você queira. Né? Nesse formalismo, é impossível achar uma velocidade exata de uma molécula, porque a área dá zero. Tem que ser uma distribuição de velocidades, um intervalo de velocidades. Tá? E aí a velocidade média, pessoal, é isso aqui, ó, 2kT sobre m, é a média, bem no pico. E a quadrática média é isso aqui, ó, 3kT maior, tá vendo? Tá? Então, aqui tem as frações, por exemplo. Se você pegar a velocidade de 0 até 0,2, tipo isso aqui assim, a fração é isso aqui, ó. Se você pegar de 0, né,
pegar o V sobre o quadrático médio, né? Então, frações mais baixas, né? Isso aqui seria 1 aqui, né? Aí você tem a probabilidade de achar a fração que você está pegando, né? Até que se você pegar aqui para frente, né? Você vai chegar no 2, tá? Pegar toda essa área aqui, tá certo? Por último, as fases da matéria, né? Você tem que aquela transformação de fase, pessoal, ela é uma transformação de fase que ocorre, por exemplo, ferver a água, por exemplo. A pressão é constante, né? Ela ferve em um ATM, ela ferve a 100 graus Celsius. Se eu pegar água a 30 graus Celsius, pessoal, 30, colocar dentro de um sistema selado e começar a fazer vácuo, a pressão começa a cair, de repente a água ferve. Mas eu já fazia isso no laboratório para demonstração, tá? A água ferve a 30 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão está muito baixa. Se você abrir uma Coca-Cola no espaço, pessoal, o que acontece? Você não vai ver nada. Você vai abrir assim e fazer... Ela vai sumir toda. Ela vai evapora instantaneamente, porque a pressão no espaço é praticamente zero. Né? Não tem como você manter um líquido. Então, as fases da matéria, a transformação delas, depende muito da pressão e da temperatura. Então, um diagrama típico é esse aqui, ó, tá? Em que a temperatura varia, mas a pressão também varia. Tá? Então, por exemplo, numa temperatura, numa pressão, sei lá, essa aqui, um material, ele é sólido, mas se você aumentar a temperatura, ele encontra aqui a curva, ele começa a entrar em derretimento aqui, vira líquido, e aí, continuando aqui, ele encontra aqui o ponto de ebulição, ele vira vapor. Mas um material sólido também ele pode ser tá numa pressão aqui, por exemplo. Você começa a baixar a pressão, baixa a pressão, baixa a pressão, baixa a pressão, uma temperatura fixa, baixa a pressão, ele começa a evaporar e vira vapor direto. Ou nessa parte aqui, você tem um material sólido. Você começa a diminuir a pressão, diminui a pressão, diminui a pressão, ele começa a derreter, vira líquido. Diminui a pressão, diminui a pressão, diminui a pressão, começa a derreter, começa a evaporar e vira gás. Tá certo? Do mesmo modo, você pode ter aqui um gás, aumenta a pressão, comprime, 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 ele pode virar sólido. Ou nessa temperatura aqui, ó, tem um gás, comprime, 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 ele vira líquido. Comprime, 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 ele vira sólido. Tá certo? E aqui, ó, no ponto crítico, qualquer temperatura acima do ponto crítico, não tem mais transição aqui. Né? O líquido e o vapor estão numa fase só. Tá certo? Então, os negócios são muito mais complexos do que a gente entende. Por exemplo, aqui tem o chamado ponto triplo. Nesse ponto, existe vapor, líquido e sólido ao mesmo tempo. Tá? Cada substância tem o seu ponto triplo. Tá? A água é temperatura de 0,01 grau, um pouquinho só acima de zero, mas a pressão muito baixa, bem mais baixa do que a pressão atmosférica. Mas, por exemplo, um exemplo que eu queria mostrar, deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês verem. Aqui, ó, o ponto triplo da água está aqui. Ó. 1 grau, 0,01 graus, que é isso aqui, e a temperatura, a pressão, ó, muito baixa, tá? Ó, 610 kPa só. Não, 610, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 610 pascal só, bem baixinha, tá? Mas, para o dióxido de carbono, ela é, ó, a atmosférica não é 1, 10 a menos 5, 5 atm, 5 atm, tá? Então, o ponto triplo é 5 atm. Ou seja, você está aqui
no ponto triplo com uma pressão de 5 atm. Então, numa pressão mais baixa do que essa aqui, por exemplo, se você aumentar a temperatura, o que acontece? Ele vem e passa de sólido para quem? Para vapor, que acontece no gelo seco, tá certo? De sólido ele vira vapor, né? Não passa pelo líquido, porque a pressão da atmosférica é bem abaixo do ponto triplo dele. Isso não acontece em outros materiais, por isso que você nunca vê esse fenômeno, só vê com o gelo seco mesmo, tá? Pessoal, não quero assustar vocês, mas isso aqui é um diagrama de fases, por exemplo, de uma liga, né, de ferro-carbono. E é um diagrama simples, tá? Tem muitas fases aqui, pessoal, muitas fases, e tem diagramas que são bem mais complexos do que esse. E quem estuda isso aqui? O engenheiro mecânico e o metalúrgico. Então, se preparem, tá? Tem muita coisa aí para frente que vocês vão se surpreender com esses diagramas aqui que podem chegar a ser muito complexos, tá? Aqui estão alguns pontos simples, né? Em geral as pressões são baixas, tá vendo? Pressões bem abaixo da atmosférica, então você não consegue ver esses fenômenos, tem que estar no laboratório para ver isso. Só do dióxido de carbono que é a 5 atmosferas, tá? E no iceberg, em algumas condições, você poderia ver, não daria para ver o ponto triplo, mas você vê aqui gelo e água, né? Faltou só o vapor, porque teria que ter um pouco menos de pressão atmosférica, tá? E por último, pessoal, os diagramas PV que você vê, eles são, na verdade, diagramas PVT, né? Tridimensionais. O que você vê nos diagramas são a projeção aqui, né? Essa projeção aqui, ó, que eu acabei de mostrar, é uma projeção do diagrama PT, tá? Isso aqui é tridimensional. Por exemplo, aqui eu tenho algumas transformações, ó. De A para B. Né? Quem for constante? Pressão. Então aqui é uma isobárica. Tá? Uma isobárica aqui no PV, você não vê nada, você vai ver um pontinho aqui. Depois aqui, ó, de B para C, é uma transformação também isobárica, né? Para cá, tudo isobárica aqui, ó. Esse caminho aqui, ó, A, B, C, D, E, F, é uma transformação isobárica. Você está aumentando a temperatura e está aumentando o volume, tá certo? Então aqui esses diagramas são bem complexos se você examina tridimensionalmente, tá certo? Aqui está um gás ideal, né? O diagrama PVT, tá? Pressão constante, dá essa linha, tá? Que dá uma linha aqui horizontal. Ó. Essas três linhas aqui, ó, de pressão constante, são linhas horizontais aqui. As três linhas de volume constante aqui, ó, são linhas verticais aqui. Tá? São linhas inclinadas aqui. As três linhas de temperatura constante aqui são curvas aqui no diagrama PV e são retas aqui no PT. Tá certo? Bom, então aqui é o resumo da parte final, tá? Das fases da matéria, e tem aquela listinha, né? Tem aqui um probleminha de destaque que eu peço para vocês darem uma olhada, que é bem interessante, tá? E a listinha para vocês fazerem, tá? Então, essa é essa aula que ficou faltando esse finalzinho, tá? E daqui a pouco eu vou postar outra aula do capítulo 19, tá bom? Então, tudo de bom, espero que vocês tenham gostado, e aí vocês agora façam a lista, tá bom? Então, até logo, tudo de bom.